dias nós falamos a respeito de lógica, não é? Então, se nós semearmos, o que nós semearmos, aquilo nós vamos colher. Então, isso que nós temos que atentar para aquilo que vai ser a nossa semeadura. O que é que nós queremos colher? O que é que nós desejamos? Não é verdade? Se a gente planta uma semente de milho, eu vou colher jabuticaba. Não, não é, eu vou colher milho, não é verdade? Se eu semeio ervilha, eu vou colher ervilha. Isso é muito interessante, porque quando nós cremos nessa semeadura, nós certamente vamos colher. Eu estava ali há pouco, a minha esposa, quando viu aqui o tema que nós iríamos pregar, aí ela falou assim: agora eu lembrei de uma situação que aconteceu conosco. Quando nós nos mudamos aqui para Ribeirão Preto, nós viemos e estávamos morando de favor. Nós morávamos com a minha sogra, né? Viemos morar com a minha sogra aqui em Ribeirão Preto. E passado o tempo, nós fomos alugar casa. Depois de empregado, alugamos casa, ficava um tempo numa casa, ia para outra casa, e assim, e a mudança era feita no bolzinho de 2 portas. Toda mudança era no bolzinho de 2 portas, levava móveis para lá, móveis para cá. A geladeira ia de carroça, que eu não podia deitar. E aí nós estávamos na igreja e fizemos uma campanha de sementes, de semeadura. E nessa campanha nós ali distribuímos na igreja um pouquinho de semente, para que cada irmão, cada irmã pudesse daquela semente falar: olha, o que você quer plantar? Tem pessoas que às vezes ele pega a semente, ele não planta. Se ele não planta, ele não colhe, não é? E aí nós estávamos com um desejo de comprar um imóvel, comprar um terreno. E aí, fazendo essa campanha, antes de terminar 7 dias de campanhas, nós começamos a procurar. O Senhor me deu um sonho. E o Senhor me mostrou um lugar aqui nessa redondeza aqui do Parque Ribeirão Preto, Jardim Morumbi, né? E aí, no sonho que o Senhor me deu, eu comecei a procurar. E andava, e procurava e não encontrava. E de repente o corretor nos ligou, falou: olha, eu tenho aqui um terreno para mostrar para vocês. Aí eu peguei e falei: vamos lá, né? Vamos ver para onde que ele vai nos levar. E ele nos levou justamente para o lugar onde que eu havia sonhado. E chegando lá nesse terreno, havia uma plantação de milho lá. Quando nós olhamos aquela plantação, falamos: Senhor, é aqui. Senhor, é aqui. Mas o que é mais interessante é o seguinte, irmão: nós não tínhamos condições. Não tínhamos condições. Mas sabe o que aconteceu? Deus preparou e nós compramos aquele terreno. Nós colhemos naquele terreno. Aquela plantação que estava lá, nós colhemos naquele terreno. Irmão, quando nós cremos na semeadura, o Senhor confia a nós as sementes para que a gente possa plantar. Hoje nós estamos num culto de fé, e o Senhor não pede nada extraordinário para nós, a não ser que nós creiamos na sua palavra. Eu quero dizer para você, minha irmã, meu irmão, eu fujo um pouco aqui da palavra para dar esse testemunho para vocês. E quando você crê, não olhe para as suas condições. Quando nós olhamos para as nossas condições, nós vamos ser como um exército de Israel quando estava diante do Golias. Eles olharam a condição daquele homem, daquele gigante,
e eles não se moviam. E chegou Davi e olhou e confiou em Deus. E é isso que você precisa crer, olhar e confiar em Deus. Deus vai te dar condições. Olha, eu estou dizendo isso aqui esta noite. Talvez você mora de aluguel, talvez você não tenha sua casa própria ainda, mas o Senhor está te dizendo: creia que nesse ano de 2026 Ele vai fazer um milagre na tua vida. Você vai conquistar o seu pedaço de terra, você vai conquistar a tua casa, você vai conquistar o teu lugar, porque Deus tem lugar para você. Não tem nada impossível, não tem nada difícil para o Senhor. Olha, não é aqui agora o momento de oferta, nós estamos pregando, mas eu já quero antecipar para você. Faz um propósito com Deus, faz um voto com Deus, faz uma oferta para Deus. Fala assim: Senhor, essa oferta aqui é para a minha casa, é para a minha casa. Não importa, irmão, nós não estamos falando aqui, jamais falamos de valor. Sabe por quê? Porque o valor não está na quantidade, mas está na qualidade. Aleluia! E é isso que o Senhor vê, o propósito de qualidade na nossa vida. Lá na igreja, tinha uma irmã, ela foi para a igreja. Na realidade, ela nem foi para a igreja, ela ia na igreja, ela nunca se batizou, mas ela fez um propósito de ser dizimista com o Senhor. E ela trabalhava, era só, não tinha marido, era só ela, trabalhava no emprego, no subemprego, vamos dizer assim. Ela era ela e a filha dela. Mas ela fez um propósito com Deus, falou: você dizimista aqui nesse lugar. Não passou 2 meses, ela chegou na igreja e falou: pastor, eu estou na minha casa. Deus me concedeu a casa. Eu não como ela comprou, não sei, eu sei que Deus abriu as portas para ela e ela alcançou. Ela nem ia quase na igreja porque ela trabalhava à noite, mas tinha uma coisa: todo o pagamento dela que ela recebia, ela devolveu o dízimo. Deus honra, Deus honra, Deus honra. Aleluia! Creia nisso. Quando você Deus, um projeto, nós fizemos aqui o projeto 2026. Vamos estar aqui recordando para que a gente não esqueça, né? Eu creio que alguns dependurou lá na geladeira, instruídos pelo pastor, para deixar lá para sempre lembrar. Mas vamos voltar aqui para lembrar um pouquinho, para que você também não esqueça. Tudo aquilo que você colocou lá é possível. É possível. Deus vai conceder para você, minha irmã. Deus vai conceder para você. Deus dá a vitória, Deus dá a bênção, Deus abre portas, semeadura de gente, colheita abundante. Né? E tudo aquilo que a gente planta, ou tudo aquilo que a gente semeia, a gente colhe. E eu quero dizer uma coisa mais interessante ainda. Talvez seja um exemplo bobo, simples, né? Mas quando a gente vai semear, a gente vai plantar, né? Eu vou falar aqui de uma plantação de milho. Quando eu estava falando de milho, normalmente você vai lá, quanta semente você coloca ali numa cova? Uma não é, né? Não, mas você semeia ali umas 3, 4. Você coloca umas 4 sementes.
4 sementes. Sabe por quê? Porque às vezes tem semente que não vinga. Por isso você precisa colocar mais, porque certamente uma vai vingar. Então quando você coloca ali, você coloca umas 3, 4 sementes ali, e de uma cova, de 4 sementes no máximo que você coloca ali, um pé de milho dá em torno de 3, 4 espigas, dependendo da produção. E quando você pega, olha só, você semeou 4 sementes, deram quanto? 4 espigas. 4 espigas. Em uma espiga tem aproximadamente 33 grãos. Então, de 4 sementes, você vai ter em torno de 120, 150. Irmão, esse é o nosso Deus. Tem pessoas que às vezes têm medo de semear, falam assim: olha, eu vou entregar, eu vou ficar sem. Não tenha medo, irmão, não tenha medo, irmão. Faça isso primeiro. Deus vai conceder para você daquilo que você plantou, daquilo que você semeou. Deus vai retornar 10, 15, 20 mil vezes mais na tua vida. Deus vai fazer isso. Quando a gente tem medo, as coisas não acontecem. Sabe por quê? A nossa vida, ela é cíclica, né? Então, tem as estações, tem o tempo. Nós vamos ver que todo dia o sol nasce, todo dia o sol põe. Todo dia a lua nasce, todo dia a lua se põe. O que é isso? É cíclico. O que é isso? É movimento. O que é isso? É circulação. Irmão, quando você retém aquilo ali, não circula, aquilo ali não produz, aquilo ali não rende. Mas quando você planta, você está dando ordem para que aquilo circule, para que aquilo alcance vidas, para que aquilo alcance outras pessoas, para que aquele movimento ele volte para a tua vida com abundância. Mas quando a gente estagna, quando a gente fica parado, sabe o que a gente gera? A gente gera deserto, a gente gera escassez, a gente gera fome, a gente gera sede. Por quê? Porque não está acontecendo nada. O Senhor, Ele diz que a sua palavra, quando ela é lançada, primeiro ela faz aquilo que ela foi enviada, depois ela volta, ela faz assim. E quando você está plantando, quando você está semeando, você está fazendo isso. Sabe, você começa com 4 sementes, aí você colheu lá 120, você pega mais 10 sementes, você planta, aí já vai para 200, daqui a pouco é 1000, daqui a pouco é 10 mil, daqui a pouco é 100 mil. É dessa maneira que acontece. Mas se você fica parado, lembra daqueles homens que quando o seu Senhor saiu, foi fazer uma viagem e confiou a cada um os talentos, né? Os denários. Para um deu 1, para outro deu 2, para outro deu 5, para outro deu 10. E aqueles que ganharam mais, o que eles fizeram? Eles investiram. Quando o Senhor voltou, havia muito mais daquilo que ele tinha entregado nas mãos dele, mas tinha aquele que tinha ganhado 1. Aquele que tinha ganhado 1, está lendo o que ele fez? Guardou. Quer dizer, segurou. E o Senhor perguntou para ele: o que você fez? Falou: Senhor, eu tive medo. Aquilo que eu falei, o medo paralisa. Se você não se arrisca, se você não investe, você não tem retorno. As coisas não acontecem. Mas quando você investe, né? O homem simplesmente falou: olha,
Se você, já que você estava com medo, por que não colocou no banco? Pelo menos eu ia receber com juros, ia receber com correção. Mas lembra, tem pessoas aquelas que hoje não tem, né? Às vezes ainda tem ainda, né?